O nosso bate-papo de hoje vai até São Paulo. Nós vamos conversar com Kátia. Ela vai falar sobre o tema o feminino e as suas relações. Olha que interessante. Tudo bom, Kátia? Como vai? Tudo Tudo bom, bom, Dani? Também. Então, por onde tu quer começar falando sobre esse tema? Olha, eu Olha, quero eu quero falar da minha própria vida. O quanto eu busquei relacionamentos a partir de um vazio interno. Então, isso eu provei em mim mesma e comecei a trilhar esse caminho após o divórcio, e eu percebi que eu não estava em mim, que eu apenas cumpria papéis, que eu esperava sempre do outro algo que preenchesse o meu vazio. Como é que foi se despertar? Já que a gente está começando a falar da tua história, como é que foi isso? Eu acredito, assim, que esse despertar veio por muitas dores, por se achar incapaz, ter uma carência profunda, esse vazio nunca era preenchido, crises de depressão, crises de fazedora, crises de tudo. E aí, nenhuma relação após divórcio dava certo, se encaixava. Eu falei, uau! Então eu tenho o dedo podre, como as avós contavam. E aí cruzou na minha vida o caminho do autoconhecimento. E aí eu percebi o quão distante eu estava de mim. Eu apenas exercia funções, papéis, eu ficava à mercê da vida. Sabe quando você sente uma folha seca que vai Hum, para todo lado que o vento sopra? Eu estava assim. E então esse caminho do autoconhecimento foi me dando o conhecimento que eu precisava de mim, onde eu estava, que ferida eu trazia da minha infância, que eu projetava nos outros. Em amigos também, amigas, né, no social, mas principalmente nos parceiros. Foi a hum. partir daí que a minha jornada, trajetória, caminho, seja o nome que for, experiência, começou de um ponto que para mim fez sentido. Uhum. E aí tu encontrou o sentido na tua vida? Fui encontrando, fui me arrumando internamente Uhum. e lembrando, né, Rosane, que essa arrumação, ela não é definitiva. Sabe, uma casa que de vez em quando, além da faxina, a gente precisa rearrumar, trocar os móveis, trocar de lugar, colocar isso, colocar aquilo. Então, esse mundo interno, eu comecei a aprender que ele tem um movimento próprio. Uma vez alcançado uma consciência, se a gente estagnar ali, volta tudo, ou outras frentes de situações começam a surgir. Então, é um movimento. O movimento da vida é fora e dentro ao mesmo tempo. Se a Uhum. gente se estagnar em um padrão, se estagnar em uma razão de ser só apenas, a gente atrofia esse mundo. Então, é um caminho que precisa de movimento constante, de estudos internos, de colocar para fora, de trazer outras pessoas para, que a gente chama muito comumente, né, de espelhos, e não ter medo disso. Eu tinha muito medo de me ver através das pessoas. Eu fugia disso. Então, levou um tempo que eu fiquei 13 anos sozinha. 13 anos. Uhum. E vivendo muito bem. Vivendo bem, mas sem aceitar nenhum parceiro afetivo. Porque era o meu receio, e se minha casa interna não tiver totalmente estável? Aí eu cheguei à conclusão de muitos trabalhos, né, que a gente vai fazendo, me tornei terapeuta, fui educadora durante 34 anos, e quando eu me formei, fiz as formações, né, em várias terapias, que eu fui percebendo, uau, esse mundo é incrível.
Mas mesmo assim, só passando pelo experimento de ter uma parceria amorosa, afetiva, que é o espelho mais próximo que a gente pode ter, né? Além dos filhos, além de toda uma intimidade familiar, a parceria afetiva, seja parceira ou parceiro, é que traz um atritar que a gente precisa para ir soltando as amarras. Foi por aí. Uhum. Fui E quais, construindo isso. e quais as ferramentas que tu usou para chegar a esse nível? Olha, uma das primeiras que eu comecei foi um caminho xamânico, que foi incrível na minha vida, tanto que eu tenho essa formação xamânica, mas foi também o estudo do PSO, que é um estudo da Eva Perracos, psicoespiritual, que foi Uhum. me dando as ferramentas para entender, porque o PSO que ele vai direto nos núcleos familiares, pai e mãe, a nossa vida infantil é onde ficam todos os imprints, todos os padrões e crenças que a gente vai reagindo à vida. Sim. É, e foi por aí que eu comecei a conhecer as minhas feridas, e foi me dando suporte para me ver quem a Kátia é. A Kátia criança, pelo que ela passou, que marcas ela traz, que ela projeta na vida adulta. Uhum. Então, eu fui adentrando esse universo e fui ficando assim, deslumbrada com as coisas que eu encontrava da minha história. Porque tem uma pegadinha, uma coisa que eu gosto de dizer bastante na roda de mulheres. Que história eu conto para mim mesma da minha própria história? A gente conta muitas histórias a partir da nossa história. E geralmente, eu pelo menos dizendo sobre mim, pelas mulheres que eu ouço, às vezes a gente escolhe o lado mais sofrido, porque a dor ainda está sangrando, a ferida ainda está aberta. Então a gente conta aquilo que ainda sente lá de trás. E então o caminho de conhecer a própria história a partir de uma outra perspectiva, de outro ponto de vista, nos faz ir curando. E cura é consciência que a gente joga sobre a história, né? Ok, meu pai morreu, minha mãe não tinha como criar os 8 filhos que ela tinha, 9 comigo, ela teve que distribuir os filhos. E eu fui adotada. Ah, é? Então, fui adotada por 2 mulheres, elas que me criaram a partir dos 3 anos. Então, a ferida da rejeição, a ferida do abandono estava forte em mim. E é muito interessante que, mesmo depois de alguns trabalhos, quando eu conheci meu atual parceiro, e olha que eu já venho trabalhando isso há tempos, né? 15, 20 anos, mas foi só quando eu me abri para esse relacionamento maduro que ele ia embora. Todo domingo ele voltava para a casa dele, nós não moramos juntos. E aí, sabe o que eu sentia, Rosane? Eu sentia uma raiva. É, por quê? Chegava a hora dele ir embora, eu ficava incomodada, aí localizei, falei, o que está havendo comigo? Primeira vez foi assim, segunda, terceira, na quarta, na quinta vez falei, realmente algo está acontecendo. Eu estou com raiva de você, que você está indo embora. Aí ele ia embora, mas sem entender, a gente passava o final de semana maravilhoso. E aí eu fui fazer o trabalho de autoinvestigação, que eu não tinha percebido ainda em que ponto estava. Aí eu sentei, fui fazendo, puxando, que eu chamo fio de meada. Onde está localizada essa raiva? Raiva dele porque ele vai embora? E sabe onde fui parar? No meu pai que morreu. Estava Eu transferindo para ele. associei, porque naquela época não só ele morreu, mas se usava o morto, o cadáver, né? Ficar em cima da mesa da sala. E eu lembro da minha mãe levantando cada filho para beijar o pai. E ele era um xodó para mim, eu era também um xodó para ele.
E quando ele morreu, essa criança que presenciou a morte dele em casa, e ele estava em casa morto, guardou essa ferida. Então, esses trabalhos que a gente vai fazendo de autoconhecimento, eles vão em camadas. Eu nunca tinha acessado raiva do meu pai por ele ter morrido, mas não é uma raiva consciente da Kátia adulta, é a raiva da criança que teve o pai ausente. Então, eu fui pela vida buscando sempre um pai para me aconchegar, para me cuidar, para me dar o que eu precisava. E essa Kátia adulta agora tinha um parceiro maduro, ela era madura, e a raiva voltou para ser cuidada. E eu pude amorosamente cuidar dessa menina e compartilhar com meu parceiro o que estava acontecendo. E que nunca mais houve raiva nenhuma, a partir do momento que a gente toma essa consciência, né? É tão bonito quando a gente tem esse entendimento dos fatos, mas eu conheço tantas mulheres como tu era no passado. Só que elas não têm condições emocionais ou muitas vezes financeira de buscar um tratamento determinado, específico, ou uma orientação com uma determinada pessoa, e permanecem nesse vazio, Sim, tentando com esse relacionamento viver, mas viver de uma forma limitada, né, Kátia? De uma forma totalmente. limitada. Isso não é viver de uma forma plena e feliz. Não, a pessoa sobrevive e vai se achando que é prisioneira daquilo que ela tanto buscou, porque na verdade nós buscamos o quê? Amor, reconhecimento, estar junto com alguém para acompanhar, mas a gente não tem nem condição de dar isso a gente. Então, para essas mulheres que não têm condição, eu digo uma coisa: além de buscar trabalhos que existem de forma social, né, que a gente com trocas, com várias coisas, em Mogi mesmo, na nossa comunidade, nós fazemos trocas. Então, na internet, pode se associar a algum grupo de trabalhos de autoconhecimento, que hoje em dia tem muito, porque nós, se não dermos a nós mesmas aquele lugar que é só nosso, só pode ser habitado por nós, ninguém vai preencher. E a gente não consegue estar numa relação madura porque nem a gente dá isso para nós mesmos. Então, é muito peso para o outro receber toda essa expectativa, né, nossa. Então, há muitos trabalhos que essas pessoas, essas mulheres podem recorrer. Aqui em Mogi, porque eu conheço mais aqui, em termos de terapias, nós temos muitas condições de propiciar esse início de caminho para a mulher. Porque tem que começar aonde ela estiver e como estiver. Ela tem que se voltar para ela, assim como eu me voltei. Eu tive realmente muita ajuda em termos de conseguir estar em um caminho de autoconhecimento, mas junto a gente vai abrindo portas para quem não tem condição financeira e às vezes nem emocional para saber que precisa disso. Então, participar de trabalhos em grupos pela internet ajuda muito. Ao ouvir conhecimento que vai liberando e a pessoa vai se entendendo um pouco mais aonde estão essas feridas. O trabalho aqui do feminino em debate é justamente auxiliar essas mulheres a encontrarem sentido em suas vidas. Esse é o nosso objetivo principal, é ajudar essas mulheres de alguma maneira, com alguma convidada, com a sua própria experiência, seu conhecimento, para que essas mulheres despertem para a sua vida. E é tão bonito escutar de alguém que passou de um lado para o outro,
conseguiu transpor assim, barreiras de medo, de incertezas, de não saber como é que vai ser lá do outro lado. Uhum. Como é que vai ser esse dia a dia no início? Quais as sensações, quais as privações? Porque a pessoa até então estava ali vivendo num submundo que não era o seu, mas era um refúgio que ela encontrou para não trabalhar as suas próprias questões, as suas experiências. Ela não quer olhar para o seu passado, ela não quer se conhecer, ela não Exato. está preparada para isso. E olha, eu digo para essas mulheres e gostaria e ouvi isso e gosto e é um dos meus trabalhos tomar a mão da mulher e dizer vem, realmente não vai ser fácil, é desafiante olhar o passado, é desafiante trabalhar as relações do que está acontecendo no seu dia a dia, seja mãe, pai, parceiro, filhos, amigas, porque todos os relacionamentos, a partir do meu relacionamento interno, eles refletem o que está aqui dentro. A gente sabe, a nossa casa, às vezes passamos por algumas crises, porque isso é inerente à vida. Passamos por altos e baixos. E a mulher um pouco mais, porque a mulher ela tem a grandeza e a habilidade de visitar submundos. Porque mensalmente nós já vamos, que nós chamamos a descida da deusa, é na pré-menstruação, é aquele momento que a gente não se entende, é aquele momento que ninguém aguenta a gente, porque imagina lidar com esse mundo interno sem saber o que está acontecendo e lidar com o mundo externo, trabalho e toda a gama de trabalhos extras que acontecem. Não é fácil lidar com as emoções. Precisa que um grupo ajude, precisa que um canal do YouTube, Debate Mulheres, auxiliem para saber, ei, a vida, mesmo você no caos, a vida. Porque tem um amigo que faz músicas, que ele tem uma frase que é linda, assim, que me ajudou muito no meu momento, dos meus momentos de crise, e me ajuda até hoje, porque eu passo por crise, viu? Isso é certo. É quando a estrada chega a um fim, bem ali se começa a viver. Então, seja o que você estiver passando, né, mulher? Eu posso falar por minha própria vida e pela vida de outras mulheres que eu conheço. Quando a gente acha que não tem mais saída, algo nasce dali. Algo nasce dali, seja uma forma sobre-humana que vem, seja uma porta aberta, seja uma escuta amorosa, seja algo que aconteça na vida que nos abre possibilidades de ir adiante, coisa que a gente nem imaginava que iria. Então, há caminhos. E na nossa estrutura do feminino, nós temos uma estrutura muito poderosa, potente, porque a gente se habitua a viver nessa descida da deusa. Então, a gente sai de lá, geralmente, com uma pedra preciosa, com um aprendizado. Então, se junte a um grupo de mulheres que hoje cada vez mais está em cada lugar. Então, se una às amigas que queiram realmente se ver e comece, não desista de você. Não desista da sua história. E comece por aí. Que história você conta para você mesmo da sua história? E mude a narrativa. Conte de outra forma. Não é passar como trator na sua dor, mas é abrir um campo de possibilidades para ver, é isso mesmo que eu quero continuar contando para mim? Eu preciso contar isso toda vez? Eu posso fazer diferente. E tem uma coisa assim, nós não somos só filhas da dor que nós temos.
nós somos mãe do que somos capazes de criar também. Então, nós temos essa potência da criação em nós, da maternidade que volta para nós mesmos. Eu quero ser a minha mãe cada vez melhor para mim, independente de quem foi a minha mãe. Mas hoje eu já tenho condição, na idade madura, de ser minha própria mãe, com todas as memórias e gratidão a quem que foi, né? Então, há caminhos. E nós estamos aqui para ajudar. Com certeza. Sempre. Renunciar a si mesma é renunciar à vida, às possibilidades que existem de fazer qualquer pessoa plena e feliz. Basta acreditar em si mesma. Basta estar aberta para receber o que a vida tem para essa determinada pessoa. Porque muitas vezes ela não tem crença nenhuma. Começa que ela não acredita em si mesma. E aí tem um companheiro, um parceiro que só coloca ela para baixo. Então a autoestima dela já não existe mais, ela já não se percebe mais como alguém capaz de qualquer coisa, de muito menos ser uma pessoa feliz. E isso tudo deve estar baseado em todos os imprints que ela recebeu. Então, mulher, você é muito mais do que a sua história. Quem é você além dessa dor que você traz, desse caos, dessa solidão? Você é muito mais, você tem habilidades, talentos. Então precisa um olhar carinhoso. E olha, esse olhar ninguém mais pode ter. Você pode ter amigas, parceiras, mas esse olhar para dentro de você, só você mesmo deve cultivar. Então, você pode contar a sua história para a gente, pode entrar em contato, e a gente vai ajudar a ampliar a sua visão de você mesma. E Como aí que pode concluir, desculpa. aí você vai fazer as suas próprias escolhas, Uhum. baseadas em novas perspectivas. Existe um grupo aí ou nessa comunidade que ajuda mulheres? O nosso grupo da roda que nós temos, né, já eu comecei ele, pela internet, no WhatsApp, ele ficou uns 2 anos assim, e hoje ele é presencial. Então, uma vez por mês, nós passamos o sábado inteira juntas, inteirinho, o sábado só para gente, uma vez por mês. E nós temos o grupo dessa roda, onde todas as mulheres podem entrar e dali receber todo o conteúdo que a gente vai Ah, que trazer, interessante. sem precisar participar do grupo presencial. Uhum. É interessante. Qual o link de acesso para deixar aqui, Kátia? O link de acesso é do WhatsApp, né? Mas eu posso deixar, porque nós temos uma página, Atenda a Alma, É o título, pelo buscando no Instagram. Atenda a Alma. Olha que Atenda a lindo o Alma. título, que bacana. Isso. Então é só entrar ali que tu Entrar pode. e pedir para entrar no grupo do WhatsApp, onde nós vamos acolher, nós vamos ouvir a história. Se quiser conversar no privado, a gente tem a disponibilidade Que para poder bacana. ajudar nesses primeiros passos, para o que Uhum. ela precisar e usufruir de todo o conhecimento, que a nossa base é esse conhecimento que eu E é trouxe. gratuito esse atendimento? Como é que funciona? Então, estar no grupo é gratuito e nós temos possibilidade de atender pelo social. Então, Uhum. nós disponibilizamos, dentro da necessidade da mulher, algum tempo em que a gente vai ver qual é o dela e o nosso, e dali a gente conversa. Olha só, que bacana, bem interessante. Então, como é que é o nome? Atenda a Alma, Atenda a Alma no que é o Insta, Instagram né? de No vocês. YouTube a gente ainda não tem o canal. Tá.
Mas, Kátia, adorei falar contigo. Que mensagens bonitas que tu transmitiu para as mulheres de uma possibilidade de ser feliz. E aí eu gostaria de encerrar com alguma mensagem para essas mulheres que estão com receio de começar, de dar aquela virada que é tão importante. Olha, comece aonde você está e como estiver, não precisa mudar nada. Apenas esteja numa entrega. O que você quer, mulher? Faça essa pergunta e me responda, ou responda a uma amiga, responda a alguém que possa te encaminhar. O que você precisa? Porque a resposta vai estar na sua história. Uhum. Ouça a sua história de um outro ponto. Porque ela tem dores, ok, tem dores, mas ela também vai ter saídas, vai ter acolhimento, ela vai dar insights para você não ficar na recorrência do sofrimento. Mas está tudo aí, em você. Queira sair disso e queira ouvir as suas respostas quando você perguntar. Muito bem, muito obrigada, Kátia, por essa oportunidade. Gratidão, Rosane.